E, gente, em entrevista exclusiva ao jornalista Kennedy Alencar, da Rede TV, o presidente Lula disse que não tem intenção de se candidatar à reeleição em 2026, mas que não exclui essa possibilidade. Vamos ver. Se eu puder afirmar para você agora, eu falo, eu não serei candidato em 2026. Eu vou estar com 81 anos de idade, sabe? Eu preciso aproveitar um pouco a minha vida, porque eu tenho 50 anos de vida política. Isso é o que eu posso te dizer agora, sabe? Agora, se chegar num momento, sabe, tiver uma situação delicada e eu tiver com saúde, porque também só posso ser candidato se eu tiver com saúde perfeita, sabe, com mais saúde perfeita, com 80 e pouco, 81 de idade, energia de 40 e tesão de 30. Aproveito para chamar a Basília Rodrigues, que segue com a gente aqui. Logo depois o Leandro Rezende também vai se juntar a nós para a gente seguir fazendo essa análise com relação ao que disse o presidente Lula. A gente precisa lembrar que durante a campanha o presidente Lula falava sempre, né, Basília, que era um período realmente só de 4 anos, que seria o governo, o mandato da vida dele, e que depois, né, são outros 500. Mas agora a gente vê o presidente Lula recuando um pouquinho e falando que, ó, veja bem, depende da situação do país, depende de muitas outras coisas. Também essa questão dele realmente não tentar se reeleger, não é? Ele tem sido bastante incentivado a tentar a reeleição quando terminar este, que é o 3º mandato. Então, estaria diante do Lula 4. Só que ele também tem noção do nível, da complexidade do desafio, que é fazer o Lula 3. Então, voltando a algumas casas. Lula assumiu dizendo que fará o seu melhor mandato até aqui. Ele não governou nas vezes passadas diante de uma oposição tão organizada e que, ao mesmo tempo, consegue tumultuar o dia a dia da política, do noticiário, em virtude de lançar tantas teses conspiratórias, o uso das redes sociais. Ele não tinha governado também frente a um Congresso super poderoso, como está hoje, alimentado ainda com o espírito, né, com ânimo lá para cima pelas emendas de relator que foram administradas com o tempo pela Justiça, mas à revelia dos comandantes do Congresso Nacional. Então, os tempos mudaram. Ele ainda tem muito o que construir nos próximos 4 anos após um primeiro mês de forte enfrentamento daqueles que se dizem insatisfeitos, radicais, extremistas com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. Nesta entrevista, né, que rendeu muitos leads, feita ao nosso colega Kennedy Alencar, acho importante a gente fazer uma análise sobre o quanto Lula fala da política externa e sempre no tom de pacificação, de não tem mais o que impor sanções a Cuba, por exemplo, ou porque o Brasil entrar numa guerra como a que ainda é vivida por Rússia e Ucrânia. Então, ele tenta resgatar uma posição que o Brasil perdeu nos últimos tempos, né, que ficou apagada a imagem de um Brasil pacificador e que está na dianteira das discussões, das negociações de solução dos problemas. Um Brasil que soluciona e não que dá mais problemas para o mundo. E quando ele fala dessa união com os países vizinhos, tem noção de que o Brasil, com fronteiras continentais, né, de dimensões continentais, o que acontece aqui influencia no ânimo da política dos países de todo o continente da América do Sul, né? Enfim, os seus pares estão de olho e os holofotes internacionais, não precisa estar no continente, para hoje ter preocupação com os rumos da política e, claro, da economia brasileira. Leandro Rezende, quero te ouvir também com relação a essa fala do presidente Lula e também com relação a, de modo geral, essa entrevista, então, que, como Basília muito bem lembrou, é cheia de leads, como a gente chama no jargão jornalístico. Tem mesmo, né? Tem várias indicações importantes. A Basília destacou um, eu vou destacar outro, então, para a gente poder trazer um pouco dessa visão do Lula, né? Que tem dado poucas entrevistas agora nesse começo de mandato, concedeu essa entrevista ao Kennedy Alencar e deu essa sinalização, que é o que está mais repercutindo, porque na campanha o Lula não tinha deixado claro que, caso vencesse, iria disputar a reeleição, né? Ele fala do vigor físico, né? Isso se tornou uma questão na campanha eleitoral, sobretudo depois dos ataques
ataques que o então candidato Ciro Gomes fez à idade do Lula como um impeditivo para ele enfrentar o bolsonarismo. Isso gerou um problema ali na campanha do PDT que está hoje com o Lula, né? O Carlos Lupe, ministro da Previdência Social. Mas fato é que o Lula, chegando em 2026, ele terá, né, ele chegará no ano de 2026, ali em outubro, aniversário do presidente da República, com 81 anos, né? Então, de fato, uma idade avançada, e é um fator que é, sim, colocado em discussão pelo próprio Lula, né, segundo seus aliados. Tem uma outra questão também. O ministério do Lula é cheio de presidenciáveis, né? Para citar dois: Fernando Haddad, ministro da Fazenda, que disputou em 2018, e Simone Tebet, que é a parceira do Fernando Haddad, né? Ministra do Planejamento, que acabou de disputar a eleição do ano passado. Tá cheio de gente ali também que estaria disposta, e tem o Alckmin, tem, enfim, sempre que se coloca a eleição de 2026 em debate, tem essa profusão de nomes dentro do governo. Tem Flávio Dino, tem Rui Costa, tem muita gente que já se cacifa para eventualmente ocupar essa vaga, caso o Lula não queira disputar a reeleição, e como a história do PT, né? Vai depender do Lula. Se ele quiser, ele vai; se ele não quiser, ele não vai disputar a reeleição. De outro lead, né, a Basília destacou as relações internacionais, mas eu acho que um ponto importante é de como o Lula está projetando a relação dele com o Senado. A gente acabou de ouvir o senador Luiz Carlos Reins muito confiante de que a oposição vai ter 32 votos, pelo menos, o número de senadores que votaram no Rogério Marinho, adversário do Rodrigo Pacheco, apoiado pelo Palácio do Planalto. O Lula, nessa entrevista que concedeu, faz uma projeção de que nem sempre a oposição vai atingir esse número, que esse número não vai frequentemente se repetir. E isso é um ponto importante. Hoje, conversando sobre o caso Marcos Duval com alguns senadores do União Brasil, que participaram ativamente da campanha do Rogério Marinho, ouvi de que alguns deles já estão sendo ali, já estão conversando para votar junto com o governo matérias consideradas importantes. Então, esse número de 32 votos celebrado pela oposição, o próprio Lula não acredita que ele vai ter, e já trabalha para trazer senadores dissidentes para perto de si agora. Obrigada, Leandro. Basília. Opa! Desculpa, Muriel. Eles querem ter no mínimo aquele número mágico, né? 27, que é o número suficiente para abertura de CPI no Senado Federal. Com 32, daria fôlego, né? Uma condição muito tranquila para que eles abrissem qualquer comissão parlamentar de inquérito. Mas vamos ver, né? Terminada a eleição e depois a repercussão negativa com Marcos Duval, como eu falei na entrevista, que, de acordo com seus colegas, só solta declarações lamentáveis, uma coisa perturbadora que compromete até seus aliados. Vejamos o quanto este grupo permanecerá coeso. Vamos ver então, veremos como é que vai ser esse processo e se realmente vão conseguir manter esses 32 unidos, que seriam a oposição ao governo Lula e a Pacheco. Basília, Leandro, obrigada.